Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Um abraço para todos que estão aqui presentes e aqueles que estão de longe, nos acompanhando, cultuando também ao Senhor, aqueles que estão acessando, enfim, que o Espírito Santo de Deus continue agindo de maneira poderosa em nossa vida. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Vai lá em Salmos, volta um pouquinho. E você vai encontrar Jó. Jó, o último capítulo. Domingo passado, nós falamos sobre os pais, não é? E de manhã nós falamos de Jó, um pai exemplar, que era referência, foi referência e ainda é, vamos dizer assim, né? Na sua influência, naquilo que ele deixou para nós, a gente continua aprendendo com Jó, especialmente quando ele intercedia por seus filhos. Nós vimos isso domingo passado. Hoje eu quero falar da intercessão dele pelos amigos. Ele não só intercedia, orava pelos seus filhos, mas ele orou pelos 3 grandes amigos, né? Até falei que tinha 4, né? Tinha mais um lá, um novinho que ficou caladinho, depois no final falou também, Eliú, né? Muito bem, vamos lá. Primeiro versículo que eu quero destacar, e depois eu vou destacar outros. Verso 8, Jó 42, 8. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Amém? Você vai observar que de Gênesis a Apocalipse há orações intercessórias. Você vai encontrar muitos intercessores, isto é, aqueles que oram pelos outros, aqueles que intercedem pelos outros, aqueles que clamam a Deus pelos outros. E o maior intercessor que nós temos é Jesus. Não tem como, não é, fazer comparações. Ele é nosso intercessor, nosso mediador, nosso intermediário. Então, isso aí todo mundo já sabe, está tudo beleza. Mas na Bíblia você vai encontrar, além do intercessor por excelência que é Jesus, outros, como por exemplo Abraão. Você lembra de Abraão intercedendo por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra? Olha só que intercessão, e Deus atendeu. Você lembra de Moisés? Como ele se colocou na brecha, né, entre o povo e Deus, a ponto de dizer: Senhor, tira meu nome aí do livro, risca meu nome. Enfim, um homem que se colocou diante de Deus em favor do povo. Esdras, Neemias é outro intercessor, né? Os profetas, que também intercediam pelos sacerdotes, você sabe muito bem. Paulo, a igreja primitiva, há textos maravilhosos da igreja intercedendo. Mas eu quero falar de Jó, como eu já anunciei.
Jó, como intercessor, além dos seus filhos, ele intercede por seus amigos. E interessante que Deus diz a ele, né? Você vai ser intercessor. E diz para os amigos, ele é que vai ser intercessor de vocês. Vamos ver o que está em volta desse fato em relação à intercessão. Então deixa a Bíblia aberta aí, queridos. Vamos falar sobre a importância da intercessão. Uma intercessão eficaz. Primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, que a oração intercessória deve ser feita por uma pessoa humilde. Por favor, vá ao texto. Versículo 7. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. E aí vem o verso 8, que já lemos, vou repetir. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito, que é reto, como o meu servo Jó falou. Queridos, Deus não atende a qualquer pessoa que ora. Isso é fato. Deus não atende a qualquer pedido que nós fazemos. É fato também. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, preste atenção no texto. Jó, ele faz uma das mais bonitas declarações do conhecimento de Deus. Verso 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, como nós gostamos desse versículo, né, irmãos? Eu te conhecia só aparentemente, alguém falou, agora eu tenho conhecimento de fato, de verdade, né? Algumas traduções dizem a face. Aí, olha o verso 6, por favor. Por isso, por causa de quê? Por causa do seu conhecimento de Deus. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha o que Jó está dizendo. Agora que eu te conheço de verdade, olha o que acontece com Jó. Deus ainda não tinha mudado nenhuma circunstância, mas a mudança começou na vida de Jó. Esse conhecimento maravilhoso que Jó obtém de Deus não faz ele se orgulhar, irmãos. Pelo contrário, faz ele se humilhar. Isso aqui é sensacional, queridos. Irmãos, quando uma pessoa se orgulha da sua espiritualidade, e eu estou fazendo assim, entre aspas, se ela está se orgulhando, então não é espiritualidade. Mas se uma pessoa se orgulha da sua espiritualidade, para onde foi a sua humildade? Então a sua espiritualidade é aparente. Ninguém que conhece a Deus de verdade se orgulha. Ela se humilha. Ninguém que se aproxima de Deus se exalta. Ela se joga no chão de joelhos. Ela diz, eu não sou nada. Porque ela se compara com Deus. Queridos, Jó passou a conhecer a Deus profunda e
intimamente. Então, repito, por isso, por causa do seu conhecimento maravilhoso de Deus, ele diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Isto é, eu me arrependo verdadeiramente. Eu sou um miserável, um abominável. Olha que é Jó que está falando, irmãos. Não são os amigos. Eu sou um miserável, um abominável. Eu me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais enxergamos o erro dos outros. Mais enxergamos as nossas misérias, as nossas mazelas. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, nós enxergamos os nossos pecados. O quanto nos envolvemos com trevas. Davi, num cântico, lá em 2 Samuel 22, 29, ele diz assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Tem que ter coragem para dizer isso, irmãos. Tem que ter humildade para dizer isso, para fazer essa confissão. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Jó confessa seu pecado. Jó se põe diante de Deus, humildemente se arrepende. Volte ao texto, por favor, versículos 7 e 8. 4 vezes nesses 2 versos, Deus diz: o meu servo Jó. 4. O meu servo Jó. E no início do livro, capítulo 1, verso 8, e 2 e 3, Deus disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Você observou, reparou o meu servo Jó? Irmãos, é o próprio Deus que está dizendo, queridos. Não é ninguém, é o próprio Deus. E que maravilha Deus dizer isso de alguém. Lógico que você vai folhear a Bíblia, você vai ver outros casos. Por exemplo, Moisés, este grande homem de Deus, meu servo Moisés. Deus dizendo, queridos, quando Paulo escreve as suas cartas, ele diz: servo de Jesus Cristo. Servo. Queridos, sem humildade ninguém chega à porta do reino de Deus. Sem humildade ninguém recebe o perdão, porque não reconhece os seus pecados. Sem humildade ninguém se aproxima de Deus. Sem humildade nós não podemos orar. Sem humildade nós não recebemos as bênçãos de Deus. E quando a pessoa se orgulha, ela está próxima de quê? O orgulho antecede o quê? A queda. Há alguns anos, um cantor famoso estava no auge. Eu já até falei isso aqui, vou repetir. Estava no auge. Assim, um negócio assim, ele nem aceitava convite de igrejas. Porque igreja nenhuma, isto é, templo nenhum comportava. Era um problema. A massa humana. E ele, num show, né, ele declarou que ele estava acima de todos. Acima da média. Que ele não era igual aos outros, ele era melhor. Começou a sua queda, irmãos. Está voltando, graças a Deus. Se humilhou. Está voltando.
Mas passou 7 anos no gelo. 7 anos. Quem não é humilde não pode servir a Deus, irmãos. Porque quem precisa ser visto é o Senhor. E tem muita gente aparecendo. Tem muita gente aparecendo. E Jesus está ficando de lado, queridos. Quando Miriam induziu também o irmão Arão a se revoltar contra Moisés, servo de Deus, queria o prestígio de Moisés. Ué, o Senhor só fala por ele, nós estamos aqui o quê? O que nós somos? No meu entender, ela seduziu o irmão, porque Deus chama os 3, né? Na tenda do encontro. Vem cá. Como é que vocês vão falar do meu servo? Como é que vocês falam assim do meu servo? E Miriam ficou, o quê? Leprosa. Por que não Arão? Arão era um líder assim, beleza, mas era facilmente influenciado. Nessa ocasião ele foi influenciado pela irmã. Lembra quando Moisés estava lá no Sinai para receber as tábuas da lei, que ele, junto com ele ali, a liderança, deixou construir o bezerro de ouro? Tá? Essas 2 passagens para mim já mostram o perfil de Arão, embora servo de Deus, né? Vamos botar assim, mais fraco nesse sentido. As pessoas o induziam. E aqui, Miriam fica leprosa. E aí, quem vai interceder por ela? Moisés. E intercede por ela. Deus, tá bom, eu vou atender, mas deixa ela fora do acampamento 7 dias. Assim, no meu entender, o texto não diz, né? Deixa ela refletir um pouquinho lá sozinha, 7 dias. Para ela ser um pouquinho mais humilde. Para ela aprender o que é servir, o que é estar à disposição para servir e não se orgulhar por nada. Porque a glória pertence a Deus. 2 Crônicas 7, 14 e 15, que você conhece de cor salteado. Tá? Deus faz promessas. Assim, olha as promessas que Deus faz. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Promessas. Mas quais as condições? Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas. Qual é a primeira? Sem humildade, nem ora. Nem ora. Humildade, irmãos, se humilhar diante de Deus, a intercessão eficaz tem que ser através de uma pessoa humilde, que não quer aparecer, que não se exalta, que se esconde atrás da cruz. Quando você vê uma pessoa aparecendo muito, pode ter certeza que ela está próxima da queda. Segundo lugar, a oração intercessória deve ser feita com conhecimento de Deus.
Preste atenção no verso 8, parte B. Volte ao texto. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Preste atenção agora. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Queridos, todos nós sabemos que a teologia dos amigos de Jó. Teologia errada, equivocada. Eles estavam ali transmitindo para Jó, apresentando Deus, um Deus vingativo, um Deus cruel, à moda dos deuses pagãos. E esse não era o caráter de Deus, não é o caráter de Deus. Eles estavam dizendo que Jó, o sofrimento de Jó era por causa dos seus pecados, consequência. Nem todo sofrimento é consequência direta de um pecado. Nós sabemos disso. Sim, desde o Gênesis, beleza, da queda, as consequências, sim, entendemos isso. Mas o sofrimento não é consequência direta de algum pecado. O caso de Jó não era. O caso de Jó não era. A gente precisa entender isso, irmãos. Deus, até no juízo, até na disciplina, Ele mostra amor e compaixão, misericórdia. Até no juízo. Deus diz para os amigos de Jó, mais uma vez, estou repetindo, para ficar bem gravado, né, irmã Marlene? Tem que repetir, né? Repetir. Acho que são quantas? 7, né? Então, beleza. Estou na terceira ainda. Vocês não falaram o que é reto a meu respeito. Olha só o que Deus diz. Preste atenção. Isto é, aquilo que vocês falaram a meu respeito, vocês não estão corretos nisso. E acrescenta, como o meu servo Jó falou. Irmãos, observem que honra deste homem. Deus se referia assim a ele. Jó, em todo o seu sofrimento, mesmo fazendo questionamentos, que a gente sabe, quando você lê o livro todo de Jó, Jó faz questionamentos em relação ao seu sofrimento, né? Mas nunca sem temor e reverência diante de Deus. Mas a sua teologia estava correta em tudo que falou a respeito de Deus. Queridos, sua base doutrinária não foi abalada pelo sofrimento. Seus conceitos de Deus não foram abalados por causa do sofrimento. A sua base de fé não foi abalada por causa dos seus sofrimentos. Pelo contrário, ele expôs exatamente o que pensava. A sua firmeza, a sua crença, a sua fé. E eu destaco duas coisas aqui, aplicando isso aqui, irmãos, para nós hoje. Primeiro, aos pregadores e professores de Bíblia. Se você observar, mais de 30 capítulos do livro de Jó, são discursos, pregações, conselhos dos amigos de Jó. Olha que tempo eles gastaram. Mas o próprio Deus diz, vocês não falaram a meu respeito o que é reto. A verdade não estava na boca de vocês. Queridos, é muita responsabilidade usar esse livro. Falar em nome de Deus, a palavra de Deus. É muita responsabilidade. Você acha que um médico tem responsabilidade? Ou deve ter? Você
observa quando há um erro médico, porque eles são humanos também, e às vezes erram. Você vê as consequências, pode levar uma pessoa à morte. E quantos processos há? Responsabilidade com a vida humana, a vida alheia. E eles fazem o voto deles, né? O compromisso deles. Queridos, imagina quem ensina a palavra de Deus. Tem a ver com a vida eterna. Olha só, irmãos. Não tem a ver só com a vida terrena, não. Com a vida eterna. O que a pessoa prega, o que ela ensina, pode definir o futuro eterno de alguém. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Pode. Lógico, a decisão da pessoa, lógico, né? Não resta dúvida. Mas aquilo que você fala, aquilo que você ensina, pode levar uma pessoa para o céu ou para o inferno. Então é muita responsabilidade, irmãos. E vocês sabem que tem muita gente usando a palavra de Deus de uma maneira irresponsável, inconsequente, enganando os cristãos. Tem uma piada, acho que é piada, que alguém falou assim: Jacó não sabia ler. Lembra disso? Não? Poxa vida, que conclusão é essa? Jacó não sabia ler. Jacó amava Raquel e não lia. Você já pensou o que é isso, irmão? Ele não lia. Então, eu soube essa semana que há igrejas que massacram divorciados. Se uma pessoa, não importa o motivo que ela foi divorciada. Às vezes foi traída a pessoa, né? E aí? Não importa, ela não pode receber cargos da igreja, exercer nenhum tipo de liderança. Nenhum. Repito, não importa a razão da separação, do divórcio da pessoa. Tem igreja dizendo que a pessoa que é casada pela segunda vez está em pecado. E vai morrer em pecado. E se vai morrer em pecado, meu irmão, está perdida. Só falta dizer que quem se divorciou cometeu o pecado imperdoável. Irmãos, nós defendemos o casamento. E a Bíblia diz que o divórcio não é da vontade de Deus. Mas há concessões para o divórcio na Bíblia. Há cláusulas de exceção. Então, como é que eu vou pregar um negócio desse? Eu tenho que ter cuidado. Defensores da família. Mas eu não posso massacrar mais uma pessoa que foi divorciada, que está divorciada. Ela precisa ser amada, recebida. Você lembra da mulher samaritana? Como é que Jesus tratou aquela mulher? Ouvi outro dia de um bispo, aliás, está no livro dele, que o primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho, não teve nenhuma utilidade. Olha só. Para que aquele milagre? Não vai a fundo no significado, o que Jesus, o ensino por trás de tudo que Jesus fazia, de um milagre que Jesus, qual o ensino de Jesus?
esse milagre aí não teve propósito nenhum. Outro dia, um pastor, num programa de TV, iludindo o povo. Lembra não, de repente você já viu, bota o copo d'água na televisão aí, ou em frente à televisão, enquanto tem um programa. Depois você bebe a água, aquela água está ungida, abençoada. O indivíduo, além de fazer isso tudo, ele disse assim: se você não tem água, usa cachaça. Se não tem cachaça, tem uísque, use uísque. Use rum. Que nós vamos ungir aqui e você vai tomar. Irmãos, que parece brincadeira isso. Eu ouvi um ex-pastor batista, ele foi desligado da ordem, ele falando sobre santificação, irmãos. Ele falou assim: santificação, está na internet, irmãos, infelizmente. Tem nada a ver, você está na cama errada. Estou falando literalmente. Não tem nada a ver com santificação, você está na cama errada. Não tem nada a ver com santificação, você está cheirando uma carreira. Não tem nada a ver com santificação, você está cheio de ódio no coração, cheio de vingança, desejo de vingança, mentira. Não tem nada a ver com santificação, você está bêbado. Não tem nada a ver com santificação. É triste isso, irmãos. É triste. Em outro vídeo, falando de João capítulo 4. João capítulo 4, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus diz: se você, na água lá, se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Que texto maravilhoso. E ele dá a entender, irmãos, pasmem, que Jesus estava falando do seu sêmen. Triste demais. Triste demais. Há muitos absurdos acontecendo, irmãos. Bizarrices. Quando você entra na internet, né, vê vídeo de igreja. Aliás, tem vídeo só de coisas ruins que acontecem nas igrejas. Às vezes, alguma coisa você morre de rir, né? São engraçadas. Mas outras dá vontade de chorar. De chorar, irmãos. Então, queridos, cada um vai dar contas de si mesmo a Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que ensinam terão um juízo maior. Tá, pastores, professores, aqueles que ensinam terão um juízo maior, mais severo. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Outra coisa, irmãos, ainda nessa aplicação, vocês não falaram o que era correto a meu respeito. Eu tenho muita dificuldade com aquelas pessoas que dizem assim: o Senhor mandou te dizer. O Senhor mandou te falar. O Senhor me revelou. Primeira coisa, queridos, se você tem o Espírito Santo de Deus, e se você tem a palavra do Senhor, Deus não tem recado para você. Deus não precisa dar recado para você. O Espírito Santo comunica com o seu espírito. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então,
irmãos, tenham cuidado com essa expressão. Tem até um hino bonito até, né? A letra bonita. O Senhor te mandou te dizer alguma coisa assim que eu não sei cantar. Que vai acontecer. Tem um negócio assim, não tem? Bonitinho o hino, nem sei de quem é, né? Mas tem muita gente se dando mal por acreditar nessas supostas revelações, nesses supostos recados. E tem gente que corre atrás disso. Tem gente que corre atrás. Eu vou lá naquela irmã, eu vou naquele irmão, porque ele vai me revelar, ele vai... Ô preguiçoso e preguiçosa, vai abrir a Bíblia, estudar a palavra de Deus, para você conhecer a vontade do Senhor. Abre a palavra de Deus. Toda a revelação de Deus, aquilo que Deus tem para nós, está aqui revelado, queridos. Não tem novas revelações. O Espírito Santo te ilumina na verdade. Que verdade? Palavra de Deus. Hebreus 1:1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Deus usou anjos, sonhos, visões. Deus usou vários meios para falar, a começar da natureza, né? E Deus usou várias formas, vários métodos de falar, de se comunicar. Por último, Ele próprio veio. Emanuel, Deus conosco. A máxima revelação de Deus. Como diz aí o jovem, o top da revelação de Deus. Em Jesus. Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus. É o próprio Deus vindo. Eu não estou aqui querendo dizer, irmãos, que Deus não fala. Pelo contrário, fala através de uma pregação, de um estudo da escola bíblica dominical, que é o estudo da Bíblia, através de um hino. Você já vê como às vezes o hino toca no nosso coração? Gente, que coisa maravilhosa! Há hinos, tem sapatinho de fogo, mas tem hinos que mexem com o coração. Estou dizendo, né? Tem hino que mexe, que vai lá no fundo, queridos. Vai no fundo do coração, da alma. Deus fala através da natureza. Você está na natureza. Gente, através de um passarinho, de uma flor. Gente, como é que a gente vê a mão de Deus? Deus falando. Deus fala através de um livramento que te dá. Através de uma experiência difícil, uma enfermidade. Deus fala ao nosso coração. E tantas outras coisas que nos levam à reflexão, sabe? Beleza. Então eu não estou questionando isso, irmãos. Há momentos que o seu coração queima, que Deus está te orientando a falar de Jesus para alguém. Fala. E você fica... Você não se sente bem se não fizer aquilo que Deus está te orientando. Então eu não estou questionando isso, irmãos. De jeito nenhum. Mas isso não é fonte de revelação, queridos. Não é fonte de revelação. Para fundamentar doutrina. Princípios. Não. Em tudo isso você fica às vezes com dúvida. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer uma escolha. Preste atenção. E aí você vai avaliar se aquilo é vontade de Deus ou não.
Aí a gente pensa assim, se tudo der certo, se as portas se abrirem, é a vontade de Deus. Mas se as portas se fecharem, se as coisas estiverem dando erradas, então não é da vontade de Deus. Olha só, olha só. Será que nós podemos definir a vontade de Deus nessas coisas, nas circunstâncias? Agir de acordo com as circunstâncias? Deus pode usar, claro que pode usar circunstâncias. Eu não estou questionando isso, irmãos. Mas você não pode fundamentar sua fé nisso. Esse sonho que você teve, meu irmão, minha irmã, foi Deus falando? Tem certeza? Então você fica na dúvida. Você questiona. Com a palavra de Deus não tem isso, irmãos. Isso aqui é Deus falando. É Deus falando. Você crê na palavra de Deus? Você crê que ela é viva, eficaz, inerrante, atual? Você crê? Então faça o que a Bíblia diz. Essa é a sua segurança. Mas as pessoas estão acostumadas, elas aprendem. Eu falo com muito respeito, irmãos, com essas igrejas que ensinam isso, que tem muito disso. E uma vez eu conversei com um cidadão que esteve aqui na igreja. Falei, por que você age assim, meu irmão? Deus revelou que tem alguém aqui. Deus me revelou que tem alguém aqui com problema de coluna. Quantos estão com problema de coluna aqui, por favor, irmãos? Deus me revelou que tem adolescente aqui que está com dificuldade com o seu relacionamento com seus pais. Deus. Aí sabe o que ele me respondeu? É que lá na igreja a gente diz que está acostumado a fazer assim. E todo mundo faz assim. Você já viu como tem gente que fala língua estranha, irmãos? Às vezes até cantando. Língua estranha para impressionar. Sou espiritual. Tem um senhor que trabalha lá em casa. De vez em quando ele vai lá. Trabalha não, de vez em quando vai lá, ele vende plantas e tal. Aí, até para ajudar, tudo bem, vende mudas, né? Mas, todos os dias que ele vai lá, umas 4 ou 5 vezes, ele fala assim, Deus mandou te dizer. E eu fico olhando para ele. Deus mandou te dizer. Tá, é assim, a gente vê a dificuldade dele, né? E sabe que coisas absurdas às vezes, irmãos? Mas ele usa esse termo, Deus mandou te dizer. Aí um dia eu me enchi a paciência. Falei assim, meu irmão, para com isso. Porque você está usando o nome de Deus em vão. Você está comprometendo o nome de Deus com aquilo que você pensa. Mas ele, tadinho. Aí tem hora que ele fala assim, aquela mangueira me falou. Ela me pediu socorro. E por aí vocês entendem a situação, tá? Assim, irmãos, estou falando com todo respeito. Eu gosto desse irmão, com todo respeito. Não estou, sabe? Para de usar o nome de Deus em vão.
dizer que é Deus aquilo que está no coração da pessoa. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, que o inimigo pode e está usando isso, tá? Tenho certeza. Ele pode e está usando isso. Deixa eu ler alguns versículos para vocês. Jeremias, capítulo 14, 14. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordens, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Jeremias 14, 14. Agora, Jeremias 23, 26 e 28. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Ezequiel, capítulo 13, 2 e 3. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. Esses que profetizam o que lhes vem do coração. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Ezequiel ainda, 22, 28. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. E aí você vai ver Jesus falando dos falsos, vai ver Paulo, os apóstolos, as cartas apostólicas, falando dos falsos profetas. Coisas que surgiriam e estão aqui entre nós. Hoje, um dos maiores artimanhas do inimigo, irmãos, é confundir as pessoas. O diabo, lá no início, não foi bem assim que Deus disse, não. Queridos, precisamos tomar cuidado. Os amigos de Jó não podiam orar por eles mesmos. Sabe por quê? Falaram o que não era correto do Senhor. Não falaram a verdade a respeito de Deus, fruto dos seus próprios pensamentos. Tinham boas intenções, mas péssimas convicções. Os amigos de Jó. E Deus diz: o meu servo Jó orará por vocês, dele aceitarei intercessão. A intercessão. Irmãos, o que eu acho assim magnífico é que Jó estava na pior. Nada tinha acontecido em relação à sua restauração. E você sabe do estado de Jó. Ele estava acabado, vamos botar assim, acabado humanamente, por dentro, de luto. Você pode imaginar? A morte dos 10 filhos. Ele tinha perdido tudo. Ele estava no zero, ele não tinha nada. E a saúde dele, Jó fedia.
Parecia que ele estava apodrecendo. E aí Deus diz, é Ele que vai orar por vocês. Deste homem que está no chão, que está quase falindo, falecido, falido já estava, né? É dele que eu vou ouvir a intercessão. Ele eu atendo. Ele eu atendo. Você pode imaginar isso, irmãos? Um enfermo, falido, acabado, vai orar pelos sãos, pelos professores, conselheiros. É ele que tem que orar. Tiago diz em capítulo 5, verso 16, a parte B, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. A oração do justo. Irmãos, o poder não está em quem ora, não está na oração, está em quem responde à oração. Não existe oração de poder. Existe oração no nome de Jesus que tem poder. Que a gente às vezes ficamos impressionados com a oração, né? Se arrepia, né, pastor Geraldo? A gente se arrepia às vezes. Aquela oração. Nada contra uma pessoa orar com fervor, que a Bíblia ensina isso. Tá? Com fervor. Mas com os joelhos no chão, humildemente. Como aprendemos com Jó aqui. Então, o poder está naquele que nos fortalece, naquele que responde às orações, não em nós, não na oração, mas no Senhor. Ele tem poder para agir. E aí, estamos chegando no terceiro ponto, que já estamos chegando na minha hora. Terceiro lugar, a oração intercessória traz redobradas bênçãos. Abundantes bênçãos. Verso 10, por favor. Já conhecemos esse texto, mas observe melhor um pouquinho. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Não é interessante, irmãos, que exatamente quando Jó está orando pelos amigos, depois que ele faz, Deus muda o cativeiro dele? Essa tradução mudou a sorte de Jó. Não tem nada a ver com sorte e azar, tá, queridos? Tá? Tem outra tradução que fala de cativeiro, mudou o cativeiro. Isto é, ele estava preso nessa situação, né? Então, o que eu aprendo aqui e compartilho com os irmãos? Quando nós intercedemos por alguém, nós é que somos mais abençoados. As maiores bênçãos vêm para nós, irmãos. Quando a gente está focalizando os outros, Deus está focalizando você. E nós somos mais abençoados. Quando nós pensamos na necessidade dos outros, Deus atende as nossas. Quando nós procuramos ajudar os outros, Deus supre todas as nossas necessidades. A vida de Jó parecia seguir para algo sombrio, já estava sombrio, né? Parecia que não tinha esperança. Mas Deus nunca perde o controle, irmãos.
Deus nunca sai do seu trono. Deus mudou a situação de Jó quando ele intercede. Quando ele pensa no... Jó está numa situação muito pior, mas ele está pensando nos outros. E eu creio que foi uma oração sincera, irmãos. Jó não tinha mágoa no coração em relação aos seus amigos. Jó fez uma oração sincera, uma intercessão sincera, tanto que Deus atendeu. E ele foi recompensado em dobro. Por quê? Porque ele já tinha recebido a maior bênção, irmãos, que foi o conhecimento de Deus, a aproximação de Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora te conheço. A situação financeira dele, saúde, nada tinha mudado. Mas agora ele reconhece a bênção maior. Jó não pediu, mas Deus deu. Jó intercedeu. Jó pediu para os outros. Vamos dizer assim, ele era o mais necessitado, mas ele pede para os outros. E Deus atende a ele em dobro de tudo que ele tinha pedido. Foi uma oração de um justo, irmãos, que tem eficácia. Você lembra, claro que lembra, da oração de Salomão, quando Deus falou assim, Salomão, peça o que você quiser. Lembra? Claro. E Salomão pediu o quê, irmãos? Sabedoria. Para quê? Para ser o homem mais sábio do mundo? Não. Para guiar o povo de Deus. Para abençoar o povo de Deus. Para ser bênção na vida dos outros. E aí, Deus, agora na minha interpretação, Deus gostou tanto da oração de Salomão, que Deus falou o quê? Salomão, eu vou te dar o que você pediu, mas vou te dar o que você não pediu. Você não pediu riqueza, bens, honras. Você não pediu a morte dos seus inimigos, longevidade. Você não pediu isso. Mas eu vou te dar. Vou te dar o que você pediu e o que você não pediu. Deus atendeu a oração de Jó, naquilo que ele pediu, na sua intercessão, e deu a ele o que ele não pediu. Porque ele era um intercessor. Intercessor. Quero concluir, irmãos. A oração intercessória deve ser feita por uma pessoa humilde, que tem certeza que não merece nada de Deus, que se joga aos pés do Senhor, que dá sempre a glória ao Senhor. A oração intercessória tem que ser de acordo com a palavra, de acordo com o conhecimento de Deus, com a verdade de Deus, de acordo com as promessas de Deus. A nossa oração tem que estar fundamentada na palavra, nas promessas de Deus. E por fim, a oração intercessória traz bênçãos abundantes para quem ora, para quem pensa nos outros. Vamos fazer um propósito nessa manhã, irmãos? Nós sermos mais intercessores, pensar mais nos outros, dizer, Senhor, às vezes minha oração é tão egoísta, minha, sei o quê, papapá. Não é proibido, irmãos, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que se a gente pedir, a gente vai ter, né? A porta que você bater vai se abrir, né?
Então, aquele que busca, nada contra, tá? Nada contra isso. Pelo contrário, devemos buscar o Senhor, colocar diante do Senhor nossas necessidades, nossas lutas, nossas preocupações. Isso a Bíblia nos ensina. Mas eu queria hoje desafiar você, porque esse é um desafio para mim, que a gente orasse mais pelos outros. E intercedesse mais pelos outros. Pelo seu vizinho, pelo seu conhecido, colega de trabalho. Você sabe, interceda. Vamos interceder mais, irmãos. Vamos interceder mais. E eu tenho certeza que as bênçãos serão redobradas para cada um de nós. Sacudida, recalcada, socada. Bênçãos além daquilo que podemos imaginar, pensar e até de pedir. Vamos ser intercessores. Que Deus coloque esse desejo no seu coração, de ser intercessor, intercessora, como esses grandes servos e servas do Senhor. Amém, queridos? Curva a sua fronte diante do Senhor. Vamos agradecer os dízimos e ofertas, agradecer o povo fiel que Deus tem aqui, que sustenta a obra do Senhor, que crê na palavra de Deus, que o Senhor abençoa, multiplica aquilo que fica em nossas mãos, quando somos fiéis. Pai, muito obrigado por este culto, pelo teu povo aqui reunido, por aqueles que nos acompanham pela internet. Obrigado por cada vida, Senhor. E nós entregamos nas tuas mãos cada um. Pedimos que o teu Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações, iluminando as nossas mentes, iluminando a tua palavra, Senhor, para não só entendermos, fazer uma interpretação correta e aplicá-la na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a obedecê-la em tudo, Pai, em tudo. Obrigado, Senhor, por este povo que sustenta a tua obra, crendo na tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos aniversariantes dessa semana, tanto de nascimento como casamento. Obrigado, Pai. Abençoa essas vidas, esses casais, que estejam vivendo para a honra e glória do teu nome. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É ela, Senhor, que vai lá no fundo da nossa alma, no âmago do nosso ser, e promove transformações. Ó Deus, pedimos também que o Senhor nos ajude a sermos mais intercessores. Obrigado, Pai, por muitos que o Senhor tem usado, trabalhado através da intercessão do teu povo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, quando estamos aqui celebrando o Senhor, exaltando o teu nome e pregando a tua palavra. Obrigado, Pai, muito obrigado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.